Boa tarde, meus queridos. Vamos para a nossa aulinha de revisão de matemática, tá certo? Hoje, 9/10/2020. Então, vamos para a nossa revisão. Pega aí os teus livros. Gente, olha só. Vamos precisar para essa revisão de matemática os 3 livros, tá certo? Dos 3 bimestres. O número 1, o número 2 e o número 3, tá certo? Então, pausa o teu vídeo, procura os livros porque vamos precisar dele. Tia espera você. Encontrou? Então pega aí o teu livro de número 1 e abre na página 69, onde vamos relembrar aí um pouquinho de uma atividade que nós fizemos, onde diz assim, ó: circule a quantidade de figuras de acordo com o número indicado ao lado delas. Isso é muito importante, gente, você observar o número e representar esse número aí com as quantidades, ou contar a quantidade de elementos e representar essa quantidade por meio do número, tá certo? E o importante também, para que você não se perca e não conte esse elemento, essa imagem mais de uma vez, é você ir riscando, contando e riscando ela, para você não correr o risco de errar aí na contagem, tá certo? Então nós temos aí vários grupos de bolas, de dinossauro, de foguete, de patinhos, muitas coisas. E você representou circulando a quantidade que foi solicitada. Isso pode ser que caia na nossa avaliação, tá certo, gente? Então, contar direitinho, com calma, é uma boa, tá bom? Você vai fazer tudo certinho se você contar com calma e com bastante atenção. Isso aí, números e quantidades. Nas regularidades em sequências, vamos para a página 75, onde vamos ver também os números sucessores e antecessores, tá certo? O que vem antes, que é o antecessor, e o que vem depois, que é o sucessor, ok? Então, vamos para a página 75. Vai passando aí as páginas do teu livro. Chegando na 75, nós temos aí, ó, números antecessores e números sucessores. O número que vem antes e depois. Aí temos o número 3, o número que vem antes do 3, o 2. O número que vem depois do 3, o 4. Depois, na letrinha B, tem o número 6. Qual o número que vem antes do 6? O 5. E depois do 6, o 7. Mas, tia, só vai ser com esses números fáceis? Não, pode ser que tia coloque um número mais alto. Exemplo, o número 16. Aí, qual é o antecessor, o número que vem antes do 16, o 15, e depois do 16, 17, tá certo, gente? Abaixo você tem uma sequência. Observa a sequência, gente, e tem que pegar a charada, a dica. Se essa sequência é de 1 em 1, se é de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, de 10 em 10. Essa daí você tem a sequência de 1 em 1. Então você tem 9, 10, 11, 12, você foi apenas completando, tá certo? Abaixo você tem 2 conjuntos, 2 grupos de animais, letra A e letra B, onde você precisa ver a quantidade, contar direitinho e representar essa quantidade por meio de um número, tá certo? Por isso que é importante ir riscando aquela imagem que você já contou, seja imagem de bichinho, seja de frutas, seja de brinquedos, tá certo? Você precisa ir marcando para não fazer uma anotação errada. Depois, gente, a gente vai passar para a página 105, onde realmente vamos ver aí os agrupamentos. Vai cair na nossa provinha, tá certo, gente? Os agrupamentos. Então, é necessário prestar atenção na questão. O que é que a questão está pedindo? Está pedindo para circular os objetos de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Nessa questão aí da página 105, você tem para você circular aí as bolinhas verdes, de 2 em 2, de 5 em 5 e de 10 em 10, fazendo grupos. Grupos de 2, grupos de 5 e grupos de 10, tá certo? Depois a gente vai passar para a página 114, onde vamos ver um pouquinho, tá certo? Relembrar o nosso gráfico de colunas, tá certo? Gráficos de colunas. Tia não vai usar na prova gráficos de barras, só os de colunas. Você observa aí, gente, que foi feita a pesquisa dos animaizinhos de estimação, quem tem o peixinho,
o cachorro e o gato. Então, para saber qual o animal mais votado, você precisa olhar a coluna que está acima do animalzinho. Mas como vamos saber a quantidade? Através dos quadradinhos que foram pintados, tá certo? Aí você vai contando, riscando direitinho, para não correr o risco de contar duas vezes e errar, tá certo? Então, o gráfico de colunas, preste atenção, estuda direitinho aí com a mamãe, que eu tenho certeza que você vai se dar bem. Então, paramos por aqui com o nosso livro 1. Vamos pegar o nosso livro 2, que é esse aqui do dinossaurozinho, tá certo, gente? Olha só, no livro 2, a gente vai para a página 107, ou melhor, vamos logo para a 86. Na 86, a gente vê aí a ordem crescente e decrescente. A gente pode trabalhar a ordem crescente e decrescente não apenas com os números, mas também com a altura, seja de pessoas, seja de animais, seja de frutas, seja de brinquedos, tá certo? Aí você tem uma fila feita por animais. Começamos da girafa, que é o mais alto, e terminamos na zebra, que é a menor. Então, aí nós estamos na ordem decrescente. Começamos lá em cima e paramos lá embaixo, na menorzinha, tá bom? Abaixo você tem vários conjuntos. Conjuntos da estrela, onde nós temos da maior para a menor. Na ordem decrescente, temos o grupo das frutas, da menor para a maior, está na ordem crescente, dos coraçõezinhos na ordem crescente, do solzinho na ordem decrescente, porque começamos do maior para o menor, e no grupo das bonequinhas, na ordem crescente, porque estamos da pequenininha e fomos aumentando o tamanho, tá certo? Então, na página 88, nós temos aí a continuação, vê só, ordem crescente e decrescente com os números. Observa que tu tem na página 88 4 conjuntos. Nós temos o primeiro, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Os números estão aumentando, então estão na ordem crescente. Depois, 12, 22, 32, 42, 52. Estamos na ordem também crescente, porque começamos com o número baixo e fomos para o número alto. Depois, 55, 50, 45, 40, 35. Está na ordem decrescente, porque começamos com o número maior e paramos com o número menor. E por último, nós temos 22, 25, 28, 31, 34. Ordem crescente, porque começamos do menor para o maior, tá certo? E depois, agora, a gente vai para a página 107, onde a gente vai ver aí localização de objetos, tá certo, gente? Ó, página 107. Ó, nós temos aí a representação de um quarto de uma criança, tá certo? E aí você observa muitos brinquedos, muitas coisas nesse quarto. Então vamos ver aí o que está em cima, o que está embaixo, o que está dentro de alguma coisa, o que está fora, o que está entre, que é no meio, entre um e outro. Então nós temos 4 questões, letra A, B, C e D. Na letra A diz assim, o brinquedo que está dentro do armário, qual é? O que está dentro dessa estantezinha, qual é o brinquedo? O barco. Na letrinha B, o objeto que está embaixo do relógio, qual é? A caixa. Letrinha C, o brinquedo que está em cima do tapete, a bola. O brinquedo que está entre o coelho e o relógio, o urso, ele está no meio, tá certo? Então isso aí é a localização. Quais são as coordenadas, quais são as instruções que você vai ter para localizar alguma pessoa ou algum objeto, ok? Então, depois a gente vai agora para as nossas adições. Lembra, gente, das nossas adições, que são as continhas de mais e de menos? Ó, exemplo, aqui eu tenho o número 8 e o número 5. Continha de mais. Quando a gente vai fazer uma continha de mais, a gente usa esse sinalzinho aqui, uma cruzinha. E como foi que tia já ensinou para vocês fazerem de uma maneira mais fácil? Cada um tem a sua maneira, né? Mas se quiser seguir a de tia, tudo bem. O importante é que tenha o resultado. Não importa como você vai fazer a continha. O importante é que você obtenha o resultado. Então, vê só, aqui eu tenho o número maior, que é o 8. Eu boto na cabecinha e o 5 na mão. Então, 8 mais 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu coloco aqui o número 13. Como também eu posso fazer outras adições mais difíceis para complicar um pouquinho, tá certo, gente? Para complicar aí um pouquinho. Então, nós temos assim. Ó, gente, eu parei aqui um pouquinho porque apareceu uma mensagenzinha aqui, tá bom? Mas vamos seguir. Ó, aqui eu tenho 25 mais 31. 5 mais 1, 6.
2 mais 3 ou 3 mais 2 é igual a 5. E pode ser também que essas adições venham em forma de situação problema. No caso, vê só, eu tenho 8 bonecas, ganhei mais 5. Quantas eu fiquei? 13. Eu tinha 25 bolas de gude, comprei mais 31, fiquei com 56. Então, a sua adição pode vir dentro de uma situação problema, tá bom? Então, aí ficamos com o nosso livro de número 2, vamos para o livro de número 3. O nosso livro de número 3, você vai já abrir na página 102 e 103. Na 102, nós temos assim, vê só. Eu tô olhando, gente, porque eu tô com medo do telefone de dizer assim, limite de vídeo atingido. Se parar, eu vou continuar em outro vídeo, tá certo? Então, vê só. 102 e 103, nós temos os sólidos geométricos, tá certo? Que são as figuras geométricas espaciais. Como também as figuras geométricas planas vão cair também, tá certo? Então vamos lá. Nós temos aí a lata representando o cilindro. Nós temos a caixa representando o paralelepípedo. Nós temos a bola representando a esfera. Nós temos o dado representando o cubo. E nós temos o chapeuzinho de festa de aniversário representando um cone. Abaixo você tem um sorvete. A parte de cima do sorvete lembra o quê? Uma esfera. E a parte de baixo, que é a casquinha, lembra um cone, tá certo? Aí ao lado você tem objetos que rolam e objetos que não rolam. Objetos que são fáceis de rolar e objetos que são difíceis de rolar. Esses vão cair também, tá certo, gente? Ó, vamos passar para os... Deixa eu ver. Página 110. Na página 110, mais na frente, tá certo? Você vai para as figuras geométricas planas. Quais são elas, Cia? As mais simples, que são as básicas. Quadrado, retângulo, círculo e triângulo. Você vê aí as criancinhas representando essas imagens, tá certo? Você tem o retângulo, o triângulo, o quadrado e o círculo. As crianças representando. Como também, para dar um reforço maior aí na tua revisão, se você quiser, né, e eu acho bem legal, eu acho isso muito produtivo, se você for para as fichas que você já fez, a ficha 17, 18 e 19 de matemática, lá tem um resumo bem legal para você botar na cabecinha aí melhor os sólidos geométricos e as figuras geométricas, tá certo, gente? Então, vê só, ficamos por aqui com a nossa revisão de matemática, tá certo? Então, até a próxima, estudem direitinho, porque a nossa provinha, a nossa avaliação diagnóstica está perto de chegar. Então, não deixa para estudar em cima da hora. Vai revisando aí os assuntozinhos aí nos teus livros. Livro 1, livro 2 e livro 3. Tá certo assim? Até a próxima aula, se Papai do Céu permitir. Um beijão da tia Josilene para você.